Amém? Gente, o título desse seminário tem sido Livres para Prosperar. E por que livres para prosperar? Porque nós fomos libertos da opressão, da miséria, da escassez, da pobreza. Nós fomos libertos disso. Isso é uma opressão do inferno. Nós vivemos num país com uma mentalidade muito voltada para a pobreza. O brasileiro fala muito de pobreza, mentaliza muito a pobreza, tem muito foco na pobreza. E ao contrário dos países de tradição protestante, de tradição evangélica, como Estados Unidos, Alemanha e outros, que focam no empreendedorismo, focam no valor do trabalho. Você já ouviu essa frase? O trabalho dignifica o homem. Já ouviu essa frase, não já? Essa frase, ela se originou na Reforma Protestante. Ela se originou na Reforma. Infelizmente, se você visitar a maioria das igrejas evangélicas e perguntar quem foi Martinho Lutero, é capaz de 90% das pessoas não saber responder. Não conhecer a história da igreja. Não conhecer a história da Reforma. A Reforma é a mãe do capitalismo. Antes, o que a gente tinha era o feudalismo. E no feudalismo, o suzerano era o dono, era destinado por Deus, era assim que se entendia. O suzerano era aquele que era o senhor das terras, o senhor da riqueza, que havia recebido do seu pai, do seu avô, e que ia passar para os seus filhos e seus netos, e a pessoa nascia predestinada à riqueza. Aliás, o conceito que a igreja evangélica nutre sobre predestinação tem uma influência, a doutrina da predestinação, existe predestinação bíblica. Sim, Efésios fala que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Mas a igreja evangélica Calvino se deixou influenciar, o Calvino, que é o pai da doutrina da predestinação, ele se deixou influenciar demais por essa mentalidade feudal, de que uns nascem predestinados. A mentalidade feudal era, uns poucos nascem predestinados para a riqueza, e a grande maioria nasce predestinada para ser vassalo, para viver na pobreza. E por mais que o vassalo se esforçasse, trabalhasse, ele não deixaria de ser vassalo, ele nunca se tornaria um suzerano, ele nunca se tornaria um senhor, dono de terras, castelo e etc. Nunca, porque o destino dele e da família dele era aquele da pobreza, da escassez. E isso foi trazido, essa mentalidade influenciou um bocado Calvino para falar, bem, uns são destinados para o céu, outros nascem destinados para o inferno. Não é isso a doutrina da predestinação. Nós somos predestinados em Cristo. Deus predestinou o homem para que em Cristo ele esteja desfrutando da vida eterna com Deus. Mas não é porque ele escolhe uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Isso não seria um Deus de amor. Isso seria um Deus cruel. Isso seria um Deus até irônico. Não, eu peguei aqui, escolhi, decidi que aquele ali vai para o céu e aquele ali vai para o inferno. O que ele tem a ver? Então, o sacrifício de Jesus seria uma tolice, porque ele viria para morrer por aqueles que já estão predestinados a ir para o céu, sem possibilidade de salvar os que estão predestinados a ir para o inferno. Seria uma tolice o sacrifício de Jesus. Então, a gente precisa entender que os países onde o protestantismo, a reforma protestante se estabeleceu, começaram a entender, não, eu não nasci predestinado para a pobreza, o trabalho dignifica o homem e Deus promete que Ele abençoará o trabalho das minhas mãos. Então esses países desenvolveram ao longo da história uma mentalidade empreendedora. Quando você visita esses países que eu citei, Estados Unidos, Alemanha, lá não existe carteira de trabalho. Lá não existe uma lei trabalhista gigantesca. A nossa lei trabalhista brasileira é herança da lei trabalhista italiana, de 1930 e qualquer coisa, da época de Mussolini. É uma lei trabalhista fascista. E por incrível que pareça, idolatrada pelos esquerdistas, mas ainda assim é uma lei trabalhista fascista. Ela gera nas pessoas essa mentalidade de que eu sou necessitado. Então eu preciso ser protegido por tudo e por todos, por Deus, pela lei, pelo Estado, pelo governo, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, pelo delegado, por todo mundo. E é preciso que a gente entenda que se você quiser prosperar, você tem que ter uma visão empreendedora.
Quantos aqui têm filhos na escola? Filhos pequenos na escola, que estudam no turno da manhã? Teu filho estuda, filho ou filha? Filha, estuda no turno da manhã. Que horas ela acorda para ir para a escola? 6 horas da manhã para ir para a escola. É a hora que ela acorda. Talvez ela more relativamente perto da escola. Relativamente perto. Quem aqui tem filho pequeno que tem que acordar antes das 6 da manhã para levar ele para a escola? A criança tem que acordar antes das 6 da manhã, tipo 5:30 da manhã. Você sabe por quê? Sabe por quê que nossos filhos têm que acordar tão cedo para ir para a escola no turno da manhã? Você tem ideia do porquê? Não tem ideia por quê? Porque isso é um treinamento para eles serem operários. É um treinamento para operários. Não é um treinamento para que eles sejam empreendedores, donos da empresa, mas para que eles trabalhem no chão da fábrica. Então tem que acordar 5 horas da manhã. Já vai acostumando desde criança. E não é ensinado às crianças nas escolas a empreender. É ensinado nas escolas a elas obedecer e não empreender. Por quê? Porque no nosso país se cultivou ao longo da história uma mentalidade de vassalos e não uma mentalidade de empreendedores. Então isso tem amarrado o Brasil. Não é uma questão da economia, não é uma questão do presidente, não é uma questão do ministro disso ou daquilo, é uma questão de uma mentalidade de um povo. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender que nós somos um reino dentro de um outro reino. O mundo está nas trevas, nós estamos na luz. Nós somos do reino da luz. O reino da luz, ele vai invadindo o reino das trevas para ocupar espaços. E nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. O exército de combate de Deus foi um exército de um homem só, Jesus. Ele combateu, ele procedeu à verdadeira guerra espiritual, expôs os principados e potestades ao vexame público, para que nós agora ocupemos o terreno aonde antes o diabo reinava. Quando nós chegamos, a bênção chegou. Você precisa ter uma mentalidade que te leve a crer nisso. Aonde eu chego, a bênção chegou. Lá no livro de Josué, Josué recebeu uma promessa de Deus. Josué, aonde a planta dos teus pés pisar, você vai, é teu, o lugar é teu. E no final do livro de Josué, Deus diz algo para Josué que é chocante. Josué é talvez o meu personagem do Antigo Testamento favorito. É a segunda pessoa que eu quero conhecer quando chegar no céu. Primeiro Jesus, depois Josué. Quero ser apresentado para o cara. Porque o camarada, para mim, ele é demais. Mas no final do livro de Josué, Deus diz para Josué, Josué, você conquistou muita coisa. Mas muita coisa ainda ficou por ser conquistada. Você podia ter ido muito mais longe. E eu não quero ouvir de Jesus, quando eu chegar lá, essa mesma frase. Fragale, tu e Josué, ainda tinha muita coisa para você ocupar, ainda tinha muito terreno para ocupar, muita coisa para conquistar. E eu não quero que você também ouça a mesma coisa. Você era da igreja do Fragale? Caramba, você, Fragale e Josué, caramba, ainda ficou tanta coisa para vocês conquistarem. Tinha tanto espaço ainda para ser ocupado, que Jesus já tinha expulsado ali os principados e potestades, mas vocês ficaram presos numa mentalidade, ficaram presos num pensamento, ficaram presos numa cultura. E nós temos que ter uma cultura de avanço, de progresso, uma cultura de florescer. Esse é um ano de florescer, amém? É um ano para florescer de forma abundante. E quem critica, eu costumo dizer o seguinte, quem critica aquilo que eles chamam de evangelho da prosperidade, e eu já disse aqui, não existe o evangelho da prosperidade. O que existe é o evangelho. E no evangelho se inclui a prosperidade. Está incluído no evangelho a prosperidade, assim como está incluída a cura. Não existe o evangelho da cura, existe a cura que é prometida no evangelho. Não existe o evangelho da salvação, existe o evangelho aonde está incluída a salvação. Então o evangelho e a salvação é um grande pacote, aonde além do livramento da vida eterna no inferno, Deus nos oferece uma vida abundante hoje, aqui e agora. E essa vida abundante começa com aquilo que a gente crê, e aquilo que a gente crê se expressa naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, a nossa confissão de fé. Então,
o pastor Jorge fez uma coisa aqui que é necessária você todos os dias dizer: eu sou próspero. Ele falou para você repetir, não falou? Diga: eu sou próspero. E você tem que dizer isso: eu sou próspero. Ah, pastor, mas a minha conta bancária, o senhor não viu, nem quero ver. Não me mostre. Eu quero que você fale com ela e diga para ela: olha, eu sou próspero. Eu sou próspero. Não me contradiga, eu sou próspero. Eu sou uma pessoa próspera. Deus prometeu a mim e a você abençoar o trabalho das nossas mãos. Aqueles que criticam o chamado evangelho da prosperidade, em primeiro lugar, parece que sobre prosperidade financeira. Tentam espiritualizar, tentam vaporizar, tentam fazer daquilo alguma coisa que é invisível e não uma coisa real, palpável no dia a dia. Mas, não somente não conhecem, não leram ou ignoram o que diz a Bíblia, como nunca leram ou ignoram o que já disse Max Weber. Max Weber foi um sociólogo do início do século XX, que escreveu um livro em 1915, um livro que marcou, foi o livro mais famoso dele, que todo mundo que faz faculdade de sociologia tem que ler esse livro. O capitalismo e a reforma protestante. Qual a influência? Foi ele que identificou isso, cara. O capitalismo é um filhote da reforma protestante. A reforma mudou uma opção de coisas. Por exemplo, a Igreja Católica, que era a única que existia antes da reforma, e por isso eu não estou falando aqui mal da Igreja Católica, por favor. Estou falando da Igreja do Senhor Jesus, que até então era conhecida apenas como a Igreja Católica, sempre cuidou dos doentes. Cuidar dos doentes sempre foi uma missão do cristianismo. Mas a reforma protestante é que trouxe essa coisa que a gente conhece como hospital. O cuidado com os doentes de uma forma organizada, de uma forma com um contexto, tendo toda uma estrutura. Isso foi fruto da reforma protestante. Ensino sempre houve no mundo. E na igreja sempre houve instituições de ensino. Mas na Idade Média, antes da reforma, o ensino era focado apenas dentro dos conventos. Apenas dentro dos lugares onde havia padres que se instruíam. O ensino superior era limitado àqueles homens que estavam ali dentro. A reforma protestante abriu as portas daquilo que a gente hoje conhece como escola e universidade. E o que é universidade? Universidade é o contrário do que está acontecendo hoje nas faculdades. Porque universidade, vem de universo. Universidade é uma diversidade, é um universo de diversidades. Então, o que você busca quando você entra dentro de uma universidade? Cultura. Cultura. Uma cultura mais ampla. Não apenas um conhecimento técnico que se obtém na escola técnica. Na universidade é para você abrir um leque de cultura. Então, o camarada que vai fazer faculdade de medicina não vai apenas aprender a respeito de como examinar um paciente, como abrir e depois fechar uma barriga. Não, ele vai aprender latim, ele vai aprender raiz de palavras do grego, do latim, etc. e tal. Ele tem que ter uma cultura mais ampla. Amém? Então, quem abriu essas portas foi a reforma protestante. Se não tivesse havido a reforma, nós não teríamos escola, não teríamos universidade, nós não teríamos hospitais, nós não teríamos um monte de comodidades que nós temos hoje. Então, o que a reforma protestante trouxe? Progresso. Progresso. O que gerou a contra-reforma. Porque a igreja viu e falou assim: caramba, os caras estão, na verdade, fazendo um montão de coisa que a gente que devia estar fazendo. Então, vamos agir, vamos reagir. E a gente precisa entender que nós vivemos hoje num país que tem uma mentalidade de escassez e pobreza. Você já reparou uma coisa? O Brasil sempre foi, sempre é o país do futuro. Nunca é o país do presente.
Ah, mas o Brasil é o país do futuro. Todo mundo está de olho no Brasil e tal, e não sei o quê. Peraí, eu quero saber do presente, porque eu ouço falar isso desde que eu tenho 5 anos de idade. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. E a mesma coisa eu ouço. Nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Meu avô falava isso, nós estamos em crise. Então sempre ouvi falar, todo mundo dizendo que o Brasil está em crise. Mas que crise é essa que não acaba, gente? Que futuro é esse que nunca chega? Por que isso? Porque existe um interesse em que nós cultivemos uma mentalidade de algo inalcançável. O futuro inalcançável. É o país do futuro. Eu progrido, eu chego até aqui e o futuro se distancia de mim. Nunca chega. Não, nós somos aqueles que entenderam que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós não fiquemos mais pensando no passado, remoendo o passado, nem fiquemos apenas meditando no futuro, mas que nós vivamos o presente. Que nós saibamos descartar do passado o que não presta, cultivar o que é bom, as boas lembranças, os bons princípios, os bons ensinamentos, que nós saibamos olhar para o futuro e projetar coisas boas para o futuro, mas que nós não fiquemos presos nem no passado, nem no futuro, mas saibamos viver o presente. Diga uma coisa assim junto comigo, diga assim: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Aleluia! É uma confissão de fé. É uma confissão de fé. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu sei que eu estou citando para você algumas coisas que a gente falou durante a semana. E eu estou terminando aqui esse seminário, chegando no final. A gente respondeu algumas coisas a respeito do dízimo e das ofertas, mas em especial do dízimo, que é a área mais polêmica. Muita gente dizendo em muitas igrejas, não, o dízimo é da lei, o dízimo não é da graça, eu estou na graça, então não dou dízimo. E a gente viu que o dízimo é um princípio, não é uma doutrina. É um princípio que extrapola o Velho Testamento. E por que ele extrapola o Velho Testamento? Porque é um princípio onde você precisa aplicar a fé. E a fé extrapola o Antigo Testamento. Nós vimos aqui que o nosso pai da fé, aquele que é chamado pai da fé, Abraão, do qual nós somos herdeiros, das bênçãos de Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. A lei preconizava que os dízimos fossem dados aos levitas. Mas Melquisedeque, a Bíblia diz que ele não era coisa nenhuma de Levi. Ele não tinha nada a ver com Levi. Mas ainda assim, 430 anos antes de Moisés receber a lei, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque de todos os espólios de guerra. Nós somos descendentes de Abraão, herdeiros de Abraão, então nós andamos nos passos da fé de Abraão. Então, se Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, no capítulo 8 de Hebreus, falei certo, é o capítulo 8 mesmo? Jorge, meu consultor teológico, confere para mim se é Hebreus 8 mesmo que fala de Melquisedeque. É isso mesmo, né? Estou certo. O meu consultor teológico é o Jorge. Que ele dá aula disso no Nova College. Hein? Hebreus 7. Ô consultor. Pô, tá querendo me derrubar, pô? Abriu vaga para outro consultor aqui. Hebreus 7. É porque eu vou ler Romanos 8 aqui com você, já estava embolando uma coisa com a outra. Mas em Hebreus 7, fala que esse Melquisedeque, na verdade, ele era alguém que apontava para Cristo. Então Abraão, sem saber, ele estava entregando o dízimo a quem? A Melquisedeque? Ele estava entregando o dízimo a Cristo. E lá no livro de Hebreus 7, diz que os levitas, aqui recebem os dízimos daqueles que estão debaixo da lei, mas que nós entregamos o nosso dízimo a Cristo. Então, quando você separa o dízimo e o traz para a igreja, você não está entregando simplesmente nas mãos de um pastor, ou numa sacola de ofertas, ou num baldinho que passa, você está entregando a Cristo. Por isso o dízimo é um princípio que extrapola o Antigo Testamento, que extrapola a Velha Aliança. Amém, gente? Eu não estava aqui nas minhas anotações, mas eu vou ler com você aqui Romanos capítulo 8, só para a gente, esse versículo tem que ficar sacramentado, marcado, entendido. Eu falei Romanos? Quando eu falei Romanos, ouça 2 Coríntios. 2 Coríntios 8,
No versículo 9, Paulo diz assim aos coríntios: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem conhecido a graça aqui, diga amém. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Isso aqui, esse contexto de 2 Coríntios 8, não é um contexto de coisas espirituais. Não é uma coisa assim, Jesus Cristo sendo espiritualmente rico, se tornou pobre, para que vocês, sendo pobres espiritualmente, pobres espirituais, se tornassem ricos. Não, o texto ali é sobre dinheiro, sobre ofertas, sobre dízimos. Então é preciso que a gente entenda que esse texto aqui não dá para você espiritualizar ele demais, não. Não, é coisas espirituais. Tem implicações espirituais, mas o contexto é um contexto financeiro. E a pergunta que a gente tem que responder é: por que o dízimo é um princípio eterno e não um mandamento da lei de Moisés? A gente tem que entender isso, para que quando a nossa fé for questionada, a gente saiba o que responder. Por que o dízimo é um princípio eterno e não é um mandamento da lei de Moisés? Bom, a gente já viu que a lei não inventou o dízimo, a lei incorporou o dízimo, regulamentou o dízimo, colocando cláusulas de bênçãos, cláusulas de maldições associadas ao dízimo. Mas Abraão, o pai da fé, deu dízimo a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo 430 anos antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. Então, na verdade, Abraão estava entregando o dízimo a Cristo. Nós, no contexto da nova aliança, trazemos os nossos dízimos no mesmo espírito que Abraão. Ou seja, não dizimamos em obediência a um mandamento de uma lei, mas em uma atitude de fé. Em uma atitude de fé. Alguém diga amém a isso aí. E quando a gente não dizima, pastor, a gente é colocado debaixo de maldição? Se você está debaixo da lei, sim. Mas se você já não está debaixo da lei, não. Não existe mais maldição alguma para ser colocada sobre você. Não existe mais maldição nenhuma para ser colocada sobre você. O livro de Gênesis, assim como todos os livros do Antigo Testamento, todos eles, no português, tem um nome que foi escolhido por alguém. Mas na Bíblia judaica, cada livro do Antigo Testamento, o nome do livro é a primeira palavra que aparece no livro. Então, por exemplo, o livro de Gênesis, no Antigo Testamento hebraico é Bereshit. Bereshit é a primeira frase, primeira palavra, no começo, no princípio. No princípio criou os céus e a terra e tal. Bereshit, no princípio, é a primeira palavra. Essa palavra, dentro dessa palavra, eu já mostrei para vocês isso aqui várias vezes. O hebraico é uma língua fantástica, porque é uma linguagem mesmo divina. O alfabeto hebraico é muito interessante de você conhecer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Retet, Yod, Kaf, Lamed, Med. É muito legal de você conhecer. Em cada letra, você tem a letra em si, que equivaleria, por exemplo, a um A, B, C, D. Mas o nosso A, B, C, D se limita à letra. Ponto final. Aquela letra não representa nada além da própria letra. A, B. Mas o alfabeto hebraico, por detrás de cada letra, tem uma imagem, um símbolo que o gerou. Havia um alfabeto anterior ao alfabeto hebraico chamado alfabeto proto-cananeu, que era formado de imagens. Cabeça de um boi, uma cabeça de um homem, uma cerca, uma serpente, várias imagens, vários desenhos que representavam alguma coisa. E as pessoas escreviam com aqueles símbolos. Depois, esses símbolos foram se transformando nas letras hebraicas. As letras hebraicas originaram o alfabeto grego, e o alfabeto grego originou o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós usamos. A, B, C, D. Mas, além de ser a letra, tendo a imagem, aquela imagem representa alguma coisa. E essa letra também representa um número. O Aleph é a letra A, é o número 1. O Bet é o número 2. O Aleph é representado pela cabeça de um boi. O Bet por uma tenda ou uma casa. E assim sucessivamente, cada letra no alfabeto hebraico tem um simbolismo por detrás, que nos dá muitas vezes revelações impressionantes.
Você quando começa a decodificar as letras numa palavra hebraica, o que a palavra significa e o que cada letra diz ali a respeito daquela palavra é algo incrível, é algo fantástico, é maravilhoso de você estudar e entender isso aí. Então, essa palavra, Bereshit, no hebraico se escreve desse jeito aqui, ó. Vai aparecer projetado para você aqui. Eu vou mostrar para você as letras aqui, para você entender melhor. O hebraico se lê da direita para a esquerda, ao contrário do português, inglês, as línguas ocidentais. Gente, interessante. Traça uma linha no mapa, pega um mapa do mundo, traça uma linha assim, vertical, em Israel, no país Israel. De Israel para cá, todo mundo escreve e lê da esquerda para a direita. De Israel para lá, todo mundo escreve da direita para a esquerda. E tudo conflui para Israel. É uma curiosidade, mas é interessante, né? O hebraico você lê da direita para a esquerda. Aí você tem essas letras aqui. Aqui está escrito Bereshit. A primeira letra, essa de cá, é o Bet. Depois você tem um Resh, que equivale a um R. Depois aquele X ali não é X, é Aleph. É a primeira letra, que equivale a um A, por aí. Depois aquela letra ali que parece um garfo, é o Shin. Depois aquela vírgulazinha ali é o Yod. E por fim lá, a última letra é o Tet. Cada uma dessas letras tem um símbolo. Cada uma dessas letras tem um símbolo. Qual é o símbolo que você encontra aqui? O Bet é uma tenda ou uma casa. O Resh é uma cabeça de homem. O Aleph é um boi, ou a cabeça de um boi. O Shin é uma letra que aponta para... ela tem algumas representações diferentes. Ela pode representar um fogo ou uns dentes que esmagam, que trituram. O fogo que pode consumir ou dentes que trituram. E o Shin é considerado a letra mais sagrada do alfabeto hebraico, porque representa o próprio Deus. Essa letra aqui você vai encontrar quando você passa num corredor de um apartamento de uma família judia, você tem na porta um mezuzá. Se você parar para aquele mezuzá, que todo judeu antes de entrar em casa passa a mão, quando você olha aquele mezuzá, sempre tem a letra Shin. Sempre tem. Pode ter alguma outra coisa. Um desenho, uma decoração, um floreado qualquer, mas sempre tem a letra Shin. O Yod é uma letrinha que representa um punho, uma mão de poder. E por fim, o Tav, eu falei que era Tet, não é Tav. O Tav representa uma cruz. Quando você começa a decodificar esses símbolos aqui, essas letras, dentro do conceito de Bereshit. Bereshit é no princípio, não é isso? No princípio, ou desde o princípio. Quando você começa a ver aqui, se você juntar essas duas primeiras letrinhas aqui, o Bet e o Resh, você tem uma outra palavra. Filho. Bar. Simão Bar Jonas. Simão, filho, Bar, de Jonas. Qual era o nome do pai de Pedro? Jonas. Como é que eu sei disso? Porque o nome dele era Simão Bar Jonas. Se você pegar juntar essas três letrinhas do meio, Resh, Aleph, Shin, você tem uma outra palavra. Resh, Aleph, Shin, forma a palavra Rosh, ou Rosh. Rosh significa líder, o cabeça. É o nome da própria letra Resh. Significa o líder, o cabeça, aquele que está na frente, aquele que vai à frente. Se você for adiante e olhar aquela outra letrinha, aquela vírgulazinha, o Yud é a mão de poder. Poder, uma mão de poder, de autoridade. E se você olhar agora para a última letra, você tem o Tav, que é uma cruz. Quando você decodifica tudo isso,
No princípio, ou desde o princípio, o Filho é aquele que lidera através do poder da cruz. Uau! Na primeira palavra da Bíblia, está Jesus codificado como aquele que lidera através do poder da cruz. No princípio, no início, desde sempre, desde o início. Por isso, a Bíblia diz para nós que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. João viu Jesus no Apocalipse como um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque desde o princípio, Ele é o líder, que é o cabeça, aquele que lidera através do poder da cruz, desde o início. Então você precisa ter o Filho como primícia, como o primeiro, aquele que vem em primeiro lugar. Se Jesus for o cabeça da sua vida, se Jesus for o cabeça da sua família, se Jesus for o cabeça das suas finanças, se Jesus for o cabeça, o líder da sua saúde, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Porque Ele é aquele que lidera desde o início pelo poder da cruz. Você vai receber o poder da cruz na sua vida, se Ele for o cabeça. Então, quando você pega agora essa palavra, mais uma vez a palavra Bereshit, se você tirar a primeira letrinha que é o Bet, se você remover aquela letra, fica só Reshit, Reshit. Essa palavra Reshit, o que significa a palavra Reshit ou Reshit? Reshit é uma palavra que significa primícias. Bereshit, no princípio, tirou uma letra, vira primícias. No princípio, o que prevalece? O Filho que lidera pelo poder da cruz. Ele é as nossas primícias. Ele é a primícia de entre os mortos. Ele é o primeiro de entre os mortos. Ele é o primeiro a receber tudo, em todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. E sem Ele, nada do que se fez existiria. E Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então, quando você começa a entender que primícias é um princípio que está associado, ligado, impossível de separar do conceito de dízimo, são duas coisas que você pode ver de maneira separada, mas uma está envolvida com a outra, primícias e dízimo. São duas coisas que estão juntas, unidas uma com a outra. Quando você traz o seu dízimo como uma primícia, a igreja, que é a casa do tesouro citada lá em Malaquias 3, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar com as suas finanças. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, qual é a consequência? As demais coisas te são acrescentadas. Agora, olha só a palavra dízimo no hebraico. Olha só a palavra dízimo no hebraico. Dízimo no hebraico é maser. Maser, essa palavra, olha as letras. A primeira do lado de cá, na direita, na minha direita aqui. A primeira letra é o mem. O mem representado por águas tumultuosas. A segunda letra é um Ain, parece um Y, é um Ain. O Ain representa um olho, fala de visão. A terceira letra ali, o Shin, que a gente já viu, a letra mais sagrada, que representa o próprio Deus. Depois a última letra, o Resh, que é uma cabeça, que também fala de liderança. Cabeça de um homem, que fala de liderança. Quando você pega essa palavra dízimo, se você tirar uma letrinha, a primeira, que é o Mem, se você tirar essa primeira letra, fica só Ain, Shin, Resh, que é Azer. E Azer é a palavra rico ou riqueza. Olha só, a letra Mem, ela pode significar tumulto, confusão, são as águas revoltas. Dízimo não é um assunto que tem muita controvérsia. Você tira as águas revoltas, tira a controvérsia, o que sobra? Riqueza. Gente, isso é revelação purinha. Não tem pastor no Brasil que saiba disso. Infelizmente,
Não tem pastor no Brasil que conheça isso. Porque o pessoal só estuda o hebraico mecânico, como a gente estuda o inglês. Bread, pão. Hello, alô. Train, train. Não sabia. Quer dizer que lion é leão. Pois é, mas o pessoal só estuda o inglês para aprender a língua, para falar. O pessoal estuda o hebraico só para aprender, mas não estuda para buscar os mistérios que estão revelados ali, que Deus quer que nós conheçamos. Tirou o tumulto, tirou a confusão, o dízimo vira o quê? Riqueza. Então olha só, as letras não têm significado? Eu não falei para você que cada letra tem significado? O Ain não é um olho. O Shin não é o próprio Deus. O Resh não é uma cabeça, o líder. Olha só o que significa a palavra Maser. Maser, que é formada por, Azer, que significa rico ou riqueza. Projeta aqui só a palavra Azer. Olha só. O Ain é um olho, não é isso? Fala de visão. O Shin é o próprio Deus. O Resh é uma cabeça que representa também uma liderança. Quando você olha para isso aqui, quando você olha Ain, o olho, a visão, quando você mantém a visão em Deus, o Shin, o líder, ele se torna o líder da sua vida financeira, o cabeça da sua vida financeira, e você aí recebe Azer, riqueza. Como? Como é que eu recebo Azer, riqueza? Através do Maser, dízimo. Você está entendendo que Deus, Ele Deus criou esse alfabeto com uma sabedoria extraordinária, e formando palavras que, caramba, está tudo embutido ali dentro. Veja bem o seguinte, o seu dízimo é uma chave de prosperidade. Não porque Deus coloca uma condição de obediência a uma lei sobre a sua vida, mas porque no contexto da nova aliança, o dízimo se encaixa dentro do princípio, não da doutrina, mas do princípio do semear e colher. 2 Coríntios 9, versículo 6, Paulo fala uma coisa aqui que parece até que ele está falando para criança. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Ninguém precisa de uma revelação de um anjo que chega no seu quarto sexta-feira, meia-noite, para te dizer, eis que te digo, o Senhor te diz um recado. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Não precisa você ler isso aqui, qualquer criança lê isso aqui e entende. Qual é a diferença, então, entre dízimo e a oferta? O pastor Jorge citou isso aqui, na hora da oferta. O dízimo, ele protege. O dízimo traz adição aos 90% que ficam na sua posse, enquanto a oferta traz multiplicação. Diga isso assim comigo, o dízimo traz adição, a oferta traz multiplicação. Essa é a grande diferença entre dízimo e oferta. O dízimo traz proteção, a oferta traz multiplicação. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas 6, 38. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, gente, a oferta, ela está completamente baseada num outro princípio. É o princípio da generosidade. Dê e dar-se-vos-á. Na versão mais antiga diz assim, né? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Porque a oferta, ela está ligada a um princípio de generosidade. Está ligada diretamente a esse princípio. Então lembre-se que até chegar ao valor correspondente a 10% dos seus ganhos, você não ofertou nada. Então você tinha um dízimo de 100, mas você só ofertou 50. Até então você só deu meio dízimo. Você não deu uma oferta de 50, você deu meio dízimo.
Se na semana que vem você dá os outros 50, você inteirou o dízimo, ainda não ofertou nada. Na terceira semana, quando você dá outros qualquer coisa, aí você começou a ofertar. Deu para entender? E é por isso, gente, que muitas pessoas, elas acabam vivendo somente dentro do espectro da adição e não conseguem viver a multiplicação. Porque elas entregam meio dízimo. Eu sei que tem igreja que bota até cartaz na porta. Aqui o dízimo é 5%. Eu vi um cartaz numa igreja, numa foto, no YouTube, no Instagram, sei lá. Alguém botou a título de, quase que de comédia, né? O pastor botou na grade do muro da igreja. Aqui o dízimo é 5%. Então, quando você entrega 5%, você entregou meio dízimo. Meio dízimo equivale o quê? A meia bênção. Então, aí a pessoa, Deus deixa de abençoar? Nunca, nunca. Deus é um Deus abençoador. Sempre vai abençoar. Ah, pastor, mas eu não posso. Bom, o princípio do dízimo, assim como o princípio das ofertas, é algo que você faz pela fé. Não é pelo que pode, é pela fé. E a fé muitas vezes é loucura. Então, você tem que ter, antes de mais nada e acima de tudo, liberdade para exercer a sua fé. Então não é lícito, veja bem, não é lícito, não é correto, não é bíblico, um pastor que chega numa plataforma e fala com a igreja em termos de ameaças. Não, você tem que trazer, eu disse, se você não está trazendo o dízimo, você está roubando a Deus, você é ladrão. E tá, aí a pessoa, e se você está roubando a Deus, você vai ser punido, Deus vai, é antibíblico, é ilícito um pastor que usa desse tipo de recurso. Por quê? Porque ele está removendo a pessoa do âmbito da fé e está colocando ela dentro do âmbito do medo. E no medo, em primeiro lugar, já de cara, no medo não tem amor, porque o amor lança fora todo medo. Então o sujeito já não oferta por amor, ele oferta por medo. Não, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque afinal de contas eu estou com medo de já está ruim para todo mundo, e imagina só com a maldição. Aí mesmo é que o bicho vai pegar. Então, caramba, deixa eu meter a mão no bolso e entregar. Em algumas outras igrejas chega a se dizer o seguinte: você quer a bênção? Você tem que entregar tudo. O que você tem aí? Eu já vi pastor fazendo essa proposta. O que você tem aí? Não vem com essa conversa de que você é pobre, não. O que você tem aí? Ah, pastor, eu estou com o dinheiro da passagem. Então você agora tem que dar esse dinheiro da passagem, porque senão você não é abençoado. E você aí, o que você tem? Não, eu tenho uma casa lá em Teresópolis. Você tem que vender a casa para dar para Deus, porque se você não der tudo, Deus não abençoa. Não é lícito fazer isso. Não é lícito fazer isso. Biblicamente falando, eu não sei se tem alguma previsão na lei que fala contra a lei de Constituição, sei lá, não estou julgando isso aí, não me interessa. Estou falando para você que biblicamente isso não é lícito. Por quê? Porque nós seguimos os passos de Abraão. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque porque ele quis ou porque ele foi pressionado? Ah, então não foi Melquisedeque que chegou dizendo assim: olha, Abraão, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, hein? Eu estou vendo que você trouxe aí um espólio de guerra, tem muita riqueza, tem ouro, tem prata, você trata de pegar esse dízimo e dar para mim, porque senão o bicho vai pegar para o teu lado. Não. Melquisedeque, interessante é que Melquisedeque chegou e antes de receber qualquer coisa, Melquisedeque ofertou para Abraão pão e vinho. Ele não chegou pedindo nada para Abraão, ele chegou ofertando para Abraão pão e vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O próprio Melquisedeque, um tipo de Jesus, uma figura que muitos até consideram o próprio Jesus, pré-encarnado numa manifestação, uma teofania, a manifestação em carne de Jesus antes mesmo do seu nascimento. Ele chega e oferta para Abraão, oferece a Abraão, o pai da fé, Abraão, pão e vinho. Comunhão, proximidade, intimidade, amizade. Vamos, eu estou contigo, Abraão, para o que der e vier. Compartilhou o pão, compartilhou o vinho, e depois, veja bem, Abraão, até então, eu estou falando para você o que a Bíblia me permite imaginar. Abraão, até então, nunca tinha dado dízimo de nada para ninguém. Melquisedeque não, pelo menos no texto bíblico, o que você vê na Bíblia, você não vê Melquisedeque dando instrução alguma
para Abraão, dizendo: Abraão, você come isso aqui, mas você traga o dízimo é isso, é 10%, não sei o quê. Abraão não recebeu instrução nenhuma. E do nada, aparentemente do nada, Abraão vai e entrega o dízimo a Melquisedeque. O que aconteceu? Quando Abraão comeu do pão e do vinho, ele recebeu de Deus uma revelação. Por que nós participamos da ceia todo domingo? Eu sei que tem igreja que só faz isso uma vez por mês. Tem outras que fazem ainda menos, com uma menor frequência ainda do que uma vez por mês. Por que nós fazemos todo domingo e muita gente nos critica por fazer todo domingo? Uma vez eu conversando assim de internet, um pastor dizendo: mas vocês servem a ceia todo domingo? Eu falei assim: olha, a igreja primitiva fazia pior, porque eles serviam a ceia todo dia. Porque a Bíblia diz que eles iam de casa em casa, diariamente, servindo a ceia. E agora? Quer dizer, nós ainda servindo todo domingo, ainda estamos errados, porque os caras serviam era todo dia. Então, o que a gente espera quando você come do pão e do cálice? O que você deve esperar quando você come do pão e do cálice? Simplesmente cumprir um ritual, porque a Bíblia diz: o pão e o vinho, façam isso em memória de mim. É muito mais quando você come do pão e do cálice, e você tem que esperar por revelação do Espírito Santo para você, para a sua vida, porque a sua vida não... Há coisas genéricas na Bíblia que são para a igreja, mas na Bíblia não está escrito: no domingo que vem você será abençoado com R$1 milhão. A Bíblia não está escrito: então no domingo que vem você receberá uma passagem de avião para ir visitar lá Dubai, ou para viajar para a Europa. Não está escrito isso lá, mas você precisa receber revelação no seu espírito, daquilo que Deus tem de planos e propósitos para você. Então, quando você participa da ceia, Abraão recebeu revelação. Qual foi a revelação que ele recebeu? Cara, de alguma forma, eu vou pegar uma porção disso aqui e eu vou entregar para esse cara, esse Melquisedeque, porque ele é sacerdote desse Deus em quem eu criei. Ele é o sacerdote desse Deus que mudou a minha vida, que me prometeu um filho, que me prometeu voltar a ter saúde plena mesmo em idade avançada, que prometeu dar um filho a mim e a Sara, o filho de uma promessa. Ele é o sacerdote desse Deus. Então, cara, Melquisedeque, toma aqui, não é muito, mas é uma oferta que eu quero te dar, 10%. Ele não entregou como obediência a uma lei, entregou como uma oferta de amor. Você está entendendo que o seu dízimo, embora seja 10%, você entrega como uma oferta de amor a Deus, e não como uma obediência a um mandamento? Deu para entender isso aí? E é pela fé. Se você diz assim: eu não posso, eu fiz conta e não posso, meu irmão, Deus te abençoe. Ninguém vai te amaldiçoar, ninguém vai te repreender, ninguém vai dizer que você não é crente, ou que você é um crente meia tigela. Ninguém vai falar nada de ruim contra você. Aliás, você não tem que dar satisfação disso para ninguém, nem para mim. Você não tem que dar satisfação disso para ninguém. Você não tem que vir para mim: pastor, me perdoe, esse mês eu falhei no dízimo. Pelo amor de Deus, não me fala. Meu Deus, fiquei sabendo, não queria saber. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um princípio de ação entre você e o Pai, não é entre você e o pastor. Uma igreja que coloca um painel lá de fora, no hall, sei lá onde, com um painel lá, com um envelope com o nome, está lá os nomes lá: Carla Calabria, mês de março, vai lá o envelope, vazio, disciplina. Vamos lá, outro envelope aqui: Jorge Monteiro. Deu, vai poder pregar domingo que vem. Beleza, está aqui. Outro nome aqui: Jorge Daltro. O que? 6 meses sem pagar o dízimo. O pessoal usa esse termo: pagar o dízimo, como se fosse uma taxa. É uma taxa, tem que pagar o dízimo. Ninguém paga o dízimo. Deus não recebe propina. Deus não está sendo coagido pelo seu dinheiro a te abençoar. Deus não está sendo comprado quando você traz o dízimo. Você devolve a Deus o que pertence a Ele, em reconhecimento de que Ele é o teu Senhor, de que Ele é o teu abençoador, de que Ele é a tua fonte, de que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Amém, gente? O Senhor é o nosso pastor, e Ele nos promete: nada nos faltará. Eu volto a insistir com você. Enquanto o pessoal da música está voltando aqui, eu volto a insistir com você. Jesus
viveu uma vida próspera. Essa imagem mental desenhada, estampada, mostrada para nós de que Jesus era um pobre coitado, que vivia como um indigente, dependendo de alguém dar um pãozinho ou alguma coisa para ele não morrer de fome, é uma imagem completamente deturpada em relação àquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Jesus era próspero. Por outro lado, eu não estou querendo dizer com isso que Jesus era um milionário playboy que vivia uma vida de extravagâncias. Porque eu sei que os críticos levam para esse lado radical. O pastor Fragai está falando que Jesus tinha dinheiro para caramba, e que ele fazia, acontecia, que ele esbanjava. Eu não estou falando nada disso, eu estou dizendo para você que Jesus vivia uma vida de suprimento abundante. Nada faltava a ele e aos discípulos. Enquanto os discípulos andavam com ele, nada faltou a nenhum deles. E mesmo depois que Jesus ascendeu, eles não faltou nada àqueles discípulos para ir a todos os cantos da terra, levando o evangelho. Nada lhes faltou. Por quê? Porque eles entendiam: a minha oferta é algo que mobiliza o exército de Deus a meu favor. Abre portas para evangelizar o mundo, porque o princípio número 1 das ofertas não é para a igreja enriquecer, é para o mundo ser evangelizado. E nós fazemos sempre tudo, o seu dinheiro, ouça bem isso aqui. Eu não posso falar por outras igrejas, eu só posso falar pela Nova. Na Nova, aqui na Barra, Campo Grande, Ipanema, Joinville, Brasília, Porto Velho, Atlanta, não importa aonde, o seu dinheiro é tratado de modo respeitoso para produzir excelência. Nós queremos sempre fazer tudo com excelência. Com excelência. Então a gente não compra o pior, a gente compra o melhor. E geralmente o melhor costuma ser mais caro. E eu tenho um faro para coisa cara, gente, impressionante. Pergunta para minha mulher, a gente vai andando, pergunta para a Denise, a gente está andando no Barra Shopping, aí para em frente a uma loja, vê lá uma vitrine, fala: rapaz, que gostei dessa camisa. Vou entrar aqui para eu dar uma olhada no preço. Aí vou ver, aí começa a ver as camisas. 150, 200, 300. Aí na camisa que eu gosto, 520. Meu Deus do céu. O faro danado da coisa cara. A gente vai comprar equipamento, a gente analisa primeiro. Cara, o que presta, o que vai durar mais? O que vai ser uma coisa que vai produzir o melhor para nós? É essa marca aqui? Então é nessa que a gente vai. Às vezes não dá. Às vezes está muito acima das nossas possibilidades daquele momento. Mas, por exemplo, nós temos uma mesa de som que eu oro todos os dias para remover o olho grande. Não tem igreja que tem esse negócio de olho gordo, olho grande. A gente ora todo dia pela mesa de som. Por quê? Porque é a melhor mesa de som que tem no mundo. De todas as marcas. É a melhor mesa que tem. A gente comprou. Na época deu para a gente comprar. Caramba, foi um aperto danado. Mas quando me apresentaram dizendo: cara, essa mesa aqui, ela, além de ser a melhor do mundo, ela, claro, por ser a melhor, tem uma vida útil maior, mais longa, vai produzir uma coisa melhor. Então é essa que a gente vai comprar. Pastor, por que o senhor não comprou aquela marca que vende ali na esquina? Aquela marca feita ali por Zé Tomada. É uma mesa que é feita com uns parafusos reciclados, que o cara achou no lixão de Caxias. Uns botões assim e tal. Aí quando você aumenta o som, as caixas de som explodem. É uma maravilha. Mas, pô, tudo para a igreja, a mentalidade, eu já vi gente dizer assim: para a igreja serve. Isso é a mentalidade do inferno. Ah, mas é para a igreja, então tá bom. O quê? Você botaria na sua casa uma mesa de som do Zé Tomada? Ou você, se pudesse, compraria o melhor? Cara, todos nós queremos ter do bom e do melhor. Claro, e o nosso Deus é um Deus de excelência. É um Deus de excelência. Então, quando a gente está comprando o melhor equipamento, a gente está dando a Ele toda a honra, toda a glória. A gente está glorificando o nome de Jesus. A gente está dizendo: o nosso Deus é um Deus excelente. E a gente não quer menos do que isso para Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Nós vamos participar da ceia. Antes da gente participar da ceia, um último recado para você. Certa vez um sapateiro
Isso é uma história real. Um sapateiro foi até Martinho Lutero e perguntou para Lutero: eu ouvi falar, eu gostaria muito de dedicar a minha vida para a glória de Deus. E eu ouvi falar que para a minha vida ser para a glória de Deus, eu devo abandonar minha profissão e ir para um convento, ir para um lugar onde eu me retire e fique a vida orando. E Lutero disse para ele: não, você quer glorificar a Deus? Seja o melhor sapateiro que você possa ser. Faça os melhores sapatos. Conserte os sapatos que vierem na sua mão e faça aqueles sapatos parecerem coisa nova, 0 quilômetro. Seja o melhor sapateiro que você puder e você estará com isso glorificando a Deus. Você sabe de uma coisa? Nem todo mundo, é óbvio isso, nem todo mundo tem chamado para ser pastor. Nem todo mundo tem chamado para ser evangelista. Todos nós podemos pastorear, todos nós podemos evangelizar, mas nem todo mundo é chamado para estar na plataforma, liderando, pastoreando uma igreja. Nem todo mundo é chamado para estar fazendo campanhas de evangelismo. Mas você pode participar, você pode evangelizar. Então ouça bem uma coisa: você tem que ser o melhor que você possa naquilo que você faz. Se por um acaso você não recebeu, não estava aqui no dia que eu li aquela profecia que Deus me deu há anos atrás sobre prosperidade, a gente vai disponibilizar isso em algum lugar, ou no site, ou por internet, WhatsApp, não sei. Eu sei que eu já passei até para o Igor, para ele disponibilizar pelo menos para um grupo pessoal da escola do Nova College para receber. Porque é exatamente isso que Deus mostrou para mim. Cara, seja o melhor naquilo que você faz. Não seja medíocre, não seja mais um. Não se conforme em não ser o melhor. Talvez você não consiga ser o número 1, o top, aquele que está lá em cima, aquele que está no pódio, medalha de ouro, primeiro lugar. Mas você vai ser reconhecido como alguém que faz algo com excelência. E quem faz o que faz com excelência sempre é procurado por quem precisa daquele serviço. Cara, quando eu preciso de conserto para a máquina de lavar lá em casa, tu acha que eu vou procurar qualquer um ou eu vou procurar um melhor? Eu me informo com as pessoas, eu de repente telefono para o pessoal da igreja, telefono para o Jorge, telefono para o outro Jorge, telefono para... Cara, você conhece alguém que seja bom desse negócio de consertar a máquina de lavar? Porque aqui deu pifô e a gente não sabe o que é. Eu quero que venha um cara que resolva o problema, eu não quero um cara que venha aqui quebrar um galho. Não, tem um fulano aqui que o cara é bom, é esse cara que eu quero. É esse camarada que eu quero. Cara, quem é o melhor médico nessa área? Quem é o melhor cardiologista que você pode me indicar? Cara, eu conheço um cardiologista muito bom, procura lá o Dr. Ribeiro. Fragalho, procura o Fragalho não, porque o Fragalho não está em consultório mais. mas dá certo também, né? Gente, seja o melhor naquilo que você faz. Não interessa se você trabalha com ideias, se você trabalha com as mãos, se você trabalha com alguma coisa, você trabalha, seja o melhor naquilo que você faz. E Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu naquela cruz não para que nós apenas tivéssemos uma religião, não para que nós ficássemos aqui conversando sobre ritos e rituais, performando ritos e rituais, mas para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós olhamos para esses elementos da ceia e te pedimos que ao comermos desse pão, ao bebermos desse cálice, ao nosso coração venha cada vez mais revelação da tua palavra, conhecimento e entendimento de quem tu és, de quem você é, do teu caráter, tua personalidade, tua vontade para a nossa vida. Nós te agradecemos porque nós cremos, nós podemos afirmar aqui que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado e nada nos faltará. Crise alguma pode te abalar, crise alguma pode tirar das tuas mãos a autoridade, crise alguma pode impedir que o Senhor nos abençoe do modo que quiser. E no nome de Jesus nós te agradecemos. E nós comemos esse pão te agradecendo, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados. Isso fala de prosperidade física. Curados, sarados no nosso corpo. No nome do Senhor Jesus.
No nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós comemos desse pão dando graças pela saúde que é dirigida a nós, que foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, vamos comer do pão. Obrigado, Pai, também por esse cálice, que fala do perdão pleno, abundante de todos os nossos pecados. Não restou nada, nada por ainda ser resolvido. Na cruz o brado foi claro: está consumado, está resolvido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice.